Código Aberto no ar, tudo bem com você? Nós estamos na 10ª lição, 10º encontro, está passando muito rápido. Na verdade, eu acho que está passando rápido, né? Eu não sei se está passando rápido. Está passando rápido para você, Pastor Charles? Tá voando. Voando, né? É um tempo... A gente tem esse negócio do tempo voando, né? O tempo não voa, o tempo é sempre o mesmo, né? Mas assim, é um negócio interessante, né? É uma linguagem metafórica. É uma linguagem. Para você, Nayeli? Para mim, a percepção está um pouco diferenciada. Não acho que está passando tão rápido, não. Eu acho que tem sido um desafio cada programa. Mas você acha que isso por quê? Por causa do seu algo incômodo? Por causa das companhias? É? Não, Nayeli? vocês são Algo contra a gente? maravilhosos. Não, eu amo vocês do fundo do coração. Na verdade, é só a minha dificuldade mesmo de estar. falar. Ah, mas você está saindo muito bem. Eu Deus também seja acho. louvado, Pra mim aleluia. parece que foi ontem que a gente gravou as outras lições, tá muito, bem rápido. parece que é muito rápido, né? Mas nós estamos na 10ª, eu sei que você já está gostando muito desse pessoal aqui. E se não está, lembre-se que não precisa gostar da gente, mas se você pelo menos conseguir gostar daquilo que a gente tem dito, isso que é importante. A gente passou por isso ao falar sobre a lição de Pedro, e ao pensar sobre Pedro, e a gente faz o nosso esforço aqui de anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então, todos nós temos boas qualidades, mas a ênfase dessa nossa temporada é lembrar você que as melhores qualidades, as maiores virtudes não são nossas, são dele. Quando a gente tem boas virtudes, ainda assim são dele. E que isso fique bem claro para você. Um outro recado importante, uma lembrança importante, é que esse grupo aqui você pode ouvir, sem precisar ver, que talvez seja bom para uma outra pessoa, né? Não quero ver, mas quero ouvir, que é através do Contra a Cultura. A Bianca sempre fala do Contra a Cultura, né, Bianca? E hoje o Isaac vai falar. A gente está aí nesse projeto super bacana de estudar juntos a lição da Escola Sabatina. Sempre assim, o legal do podcast é que ele não tem aquele formato assim muito técnico, bem assim, né? Aquele roteirinho assim, não, agora esse momento. É aquela ideia quando você senta assim numa lanchonete, numa rodinha de amigos e começa a bater um papo sobre um assunto que você gosta. A gente gosta de estudar a Bíblia, a gente gosta de falar da Bíblia e a gente tem aí o guia que já é usado aqui no próprio Código Aberto. A gente só dá aquela olhada, aquela estudada rápida e fala assim, não, o assunto é esse, os textos bíblicos são esses, vamos bater um papo. E aí você tem o novotempo.com/contracultura para acompanhar essa conversa. O Contra a Cultura que é o podcast oficial do Código Aberto, então você pode ir através do seu aplicativo de podcast ou através do site, como mencionado pelo Isaac, novotempo.com/contracultura, você pode acompanhar os áudios que são relacionados ao mesmo tema. Então você pode assistir agora aqui o Código Aberto e depois ir para a internet, tanto no site quanto no podcast, e ouvir outros insights, outras das nossas reflexões a respeito do mesmo tema. Hoje a gente tem um convidado musical diferente. Nós tivemos no nosso último encontro o Márcio, e agora nos 2 últimos encontros nós tivemos o Márcio, e hoje nós temos Jefferson Pilar. Como é que está, Jefferson? E aí, pastor, tudo bom? Graças a Deus, melhor que mereço. E muito bom estar aí com vocês mais uma vez. Prazer receber você aqui, viu, Jefferson? Muito bom estar aqui. Eu não sei eu nem consigo ainda dizer muito que é um prazer receber, porque eu também cheguei agora. Mas é um prazer que a gente está aqui, né? Tá tudo certo. Tamo junto. A gente tem estudado sobre Pedro e tem sido bacana para a gente aqui. Espero que esteja sendo bacana para você que está em casa também. Nós estamos conhecendo um pouquinho mais e vendo sempre essa ideia de um Pedro que viveu muita coisa e que acaba fazendo com que essa vivência dele seja compartilhada, essa vivência dele com Cristo seja compartilhada através das suas cartas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, há 2 lições, na verdade, antes de a gente falar do que a gente vai falar hoje, há 2 lições, no 8º encontro dessa temporada, a gente falou muito sobre Jesus nos escritos de Pedro. E Jesus agora é apresentado na 2ª epístola de Pedro, além de ser o Messias, além de ser o sacrifício substitutivo, além de ser o Jesus ressurreto, ele também é apresentado como sendo uma confirmação profética. A gente pode ler o texto, que é 2 Pedro 1,19, que é o nosso texto principal, 2 Pedro 1,19. Nayeli, é você quem vai ler? Com certeza. Temos Então tá bom. assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ô Isaac, a gente estava falando desse texto e você chamou a atenção para uma coisa importante antes da gente começar o programa, que aqui ele diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. De onde vem essa confirmação da palavra profética? Precisamente, se você acompanhar aí os discursos anteriores, a gente estava falando justamente da presença constante de Jesus nos estudos de Pedro, né? Nas cartas que Pedro escreve. Ele vem o tempo todo trazendo essa temática, olha, Cristo sofreu por nós, e aí a gente falou Cristo como substituto, Cristo como exemplo, Cristo como redentor, e aí ele vem falando disso, e aí ele ainda fala, né, olha, eu estou prestes a deixar
né? Essa terra, eu estou prestes a morrer e tal. Mas eu quero deixar na cabeça de vocês o quê? Cristo, que é o que ele vai falar dos versos 2 a 15 do primeiro capítulo. E aí ele começa dizendo aqui no verso 16, olha, no verso 19, né? Temos, portanto o quê? Após a gente ter aprendido tudo isso sobre Cristo, a gente percebe o quê? Que ele é quem confirma essa palavra profética. Do exemplo que ele deixou, das testemunhas que viram o que ele fez, isso confirma tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento pelos profetas. Então, quem é a chave para você interpretar qualquer profecia bíblica? Cristo. É isso que ele quer deixar claro. Mas tudo de 1800 anos de relato bíblico, né, do Antigo Testamento, tudo se confirma em 33 anos de... É interessante isso que vocês estão colocando, porque o Antigo Testamento, ele vai apontando para aquilo que o Novo Testamento vai revelar. E o Novo Testamento encontra o seu alicerce, o seu fundamento naquilo que o Antigo Testamento colocou. Então, essa aparente descontinuidade que às vezes a gente vê algumas pessoas até defendendo, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, na perspectiva de Pedro e dos demais autores do Novo Testamento, ela não existe. Porque os autores do Novo Testamento, constantemente, eles estão fazendo alusão ao Antigo Testamento. E eles estão alicerçando a autoridade deles, a palavra deles e aquilo que eles estão articulando, baseados no Antigo Testamento. Eu não vou me lembrar assim com precisão, mas eu li, acho que foi num livro Em Defesa de Cristo, de um autor chamado Lee Strobel, onde numa das sessões daquele livro, ele fala sobre as profecias messiânicas, né? A precisão do cumprimento das profecias messiânicas. E lá um matemático, acho que chamado Peter Stoner, ele fez um cálculo e ele pegou todas as profecias lá do Antigo Testamento que apontavam para o Messias e ele fez um cálculo de qual era a chance de todas aquelas profecias se cumprirem numa outra pessoa. E ele descobriu que a chance era mínima, assim. Ou seja, né, o fato de cada uma das profecias do Antigo Testamento, que mencionavam o lugar de nascimento, que mencionavam a forma da morte, que mencionavam palavras que o Messias usaria no transcorrer do seu ministério, o fato de todas elas, como um pacote, terem se cumprido na pessoa de Cristo, isso dá mais solidez ainda, dá mais razão para a nossa fé. E eu imagino que os discípulos que estavam nesse pano de fundo judaico, né, e que provavelmente durante a infância, durante a frequência à sinagoga, eles sempre ouviam essas profecias e esses elementos do Antigo Testamento como apontando para o Messias, quando eles viram Jesus Cristo e eles perceberam que Jesus, ele cumpria tudo aquilo para eles foi uma confirmação tremenda, né, da palavra profética. Até porque, se a gente for entender o conceito bíblico de profecia, acho que a gente pode conversar mais sobre isso, né? Sim, acho que a gente pode até entrar nesse assunto. A profecia não é simplesmente a predição de como o Messias seria. Não, o Messias, tipo Isaías 53, né? Que ele vai falando, não, porque ele vai ser como a ovelha, servo sofredor, né? O servo sofredor, não vai ter beleza. Ok, está dando uma descrição. Mas a profecia ela nem sempre vai ter essa pegada de simplesmente prever o que vai acontecer. De falar de futuro, simplesmente. E também nem sempre é uma mensagem direta, ela pode vir através de símbolos, através de outros recursos e ferramentas pedagógicas, como, por exemplo, o santuário, né? E o santuário, ele é uma tipificação do quê? De Cristo. Então, o próprio ministério de Cristo, a morte, a ressurreição, seu sacrifício, tudo também é o quê? É um desvendamento da sombra profética do santuário, que você vê no santuário. Mas pensando nisso que você está falando, fica aí então, já que a gente vai falar um bocado sobre profecia, fica então essa questão. Você disse um pouquinho do que é a profecia, que ela não necessariamente está falando só de futuro e tal. Então, o que é a profecia? O que a gente considera a profecia? O que a gente olha para a Bíblia? Quando eu abro a minha Bíblia, e eu sei que eu tenho livros que são que a gente fala, né, que tem uma seção de livros proféticos. Mas o que na Bíblia é profético? O que na Bíblia é profecia? Aquilo que Deus diz. Simples assim. Profecia é uma mensagem dada por Deus. Eu não sei se eu vou especular aqui, mas eu acho que profecia tem muito forte de proferir. Vem muito dessa rede de proferir. Aquilo que é proferido por Deus. E claro, a gente vai entender que a revelação bíblica ela vem de várias formas, né? E pouquíssimas vezes ela vem de forma ditada, no sentido de, não, realmente escreve aí o que eu vou te dizer linha por linha. Até acontece uma ou outra declaração, mas ela não é assim, ó, vai escrevendo aí, eu vou falando. Não, ela tem toda uma experiência de relacionamento entre o próprio Deus e o ser humano que está utilizando ali a ferramenta para escrever, né? Com cada um ele vai se relacionar de um jeito. Mas, biblicamente, profecia é a mensagem dada por Deus. Às vezes ela vai trazer uma carga para o futuro, algo que só vai se cumprir depois. Às vezes é uma mensagem de exortação para o povo mudar ali, naquele momento,
mudar completamente sua vida. Tanto que quando você observa as profecias ali, principalmente dos autores ali que estão girando em torno do exílio, né, os profetas, várias profecias se cumprem ali no momento deles. Ali, olha, isso vai acontecer aqui, então para de fazer isso aqui agora, tal. E aí acontece. Só que também vai trazer uma segunda interpretação que vai se cumprir no Messias, vai se cumprir lá na escatologia futura do nosso tempo, ou posterior ainda ao nosso tempo. Mas, necessariamente, a profecia ela sempre vai trazer uma necessidade de ouvir a exortação de Deus agora, no presente, na minha vida, antes que tudo possa acontecer. Até porque a palavra, né, profeta, ela vem no contexto bíblico ali do hebraico, que significa boca de Deus, mensageiro de Deus. É aquele que serve, é aquele que é utilizado como instrumento de Deus. Então, não necessariamente para prever coisas, muito embora a profecia, em alguns momentos, ela traga revelações acerca do que está para acontecer também, né? É que esse é um conceito mais grego do que necessariamente hebraico, né? No contexto hebraico, a profecia era a mensagem que vinha de Deus e o profeta era um instrumento usado para isso. No contexto grego, né, a ideia de profeta estava muito ligada ao vidente, né? Aquilo que via o futuro, aquilo que previa os acontecimentos posteriores e tal. E você percebe que na Bíblia, em alguns momentos, Deus se vale do profeta também para revelar o futuro, para preparar o seu povo, né? A intenção de revelar o futuro não é a intenção de causar medo, espanto, assombro, de colocar todo mundo ali, né, numa situação, o que vai acontecer com a gente? Não, pelo contrário, é no intuito de preparar um povo, de preparar as pessoas e de avisá-los e de adverti-los, olha, vai acontecer isso, então estejam preparados, estejam atentos, estejam vigilantes. As próprias profecias, quando Jesus também vai desvelando o futuro, é nessa intenção, de que as pessoas tenham sinais e tenham condições de se preparar, para que os acontecimentos futuros não peguem eles ali despercebidos. O Charles citou uma coisa que eu acho interessante, ele falou de temor, às vezes a gente tem, né, no caso o povo, naquele contexto, tinha muito medo tal, das revelações que podia acontecer, a gente já falou até de juízo também. As profecias, até quando você cita profecias, já dá o termo, né? O termo, ele já vem carregado com uma simbologia assim do tipo, nossa, o que é que vai acontecer? Tanto é que tem gente que não se aprofunda até para falar assim, eu não entendo, ou vou me esquivar disso porque eu tenho medo e tal. E essa explicação que vocês deram aqui me fez pensar de, poxa vida, eu realmente preciso me achegar mais a essas revelações, e até o fato de Deus proferir coisas, às vezes Ele está fazendo profecias na minha vida agora, entendeu? Fazendo coisas para mim. Fazendo coisas para mim agora, me revelando coisas agora. Então eu preciso estar aberto, preciso estar de fato com a mente aberta, o coração aberto para as profecias que Deus me dá agora, as que Ele já me revelou, as coisas que Ele vai me revelar, enfim, esse meu coração, essa minha condição, essa minha disponibilidade em ouvir a voz de Deus, né? Aqui, ó, olha o que o próprio Jesus ele fala a respeito de profecia em João, no capítulo 13, verso 19. Ele diz o seguinte: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Pura e simplesmente, essa é a ideia da profecia. Eu estou te dando mensagens, podem ser para agora, pode ser para o futuro, mas quando elas se concretizarem, qual é o objetivo da profecia? Você entender que eu sou. Então, é a ideia que Pedro está falando, né? O que confirma a palavra profética? O eu sou. Tudo é sobre o eu sou. Então, ele está falando que, olha, eu vou te dar essas mensagens, mas não é para você esperar acontecer. É para você hoje começar a transformar a sua vida, é para você hoje se entregar. E é engraçado isso porque a gente sempre vive nesse estado de tensão, a gente que está do lado de cada cruz, assim, esperando os últimos acontecimentos, a gente sempre está nessa pegada assim, né, dessa falsa escatologia, do medo, do imediatismo, né? E aí vem lá a mensagem assim no Globo Repórter, lá no jornal, aconteceu tal coisa, fulano de tal foi a tal lugar, se encontrou com tal pessoa. Precisamos nos preparar, faz vigília, faz jejum, vamos ler a Bíblia, vamos estudar mais. Passou o evento, aí você volta para o seu estado de novo. Parece que esqueceu. Porque a nossa fidelidade de relacionamento com Deus ela é baseada por eventos. Falsamente escatológicos até, né? Então a gente fica nessa pilha, mas a gente não desenvolve de fato um relacionamento com o eu sou. Ele está falando que, olha, desde já, hoje, deixa a profecia transformar a sua vida, para que quando ela acontecer, ela vai simplesmente confirmar o que já está acontecendo hoje, o que já é hoje. Aí você vai saber que eu sou e você vai ter mais certeza, isso vai confirmar a sua esperança, e não criar uma esperança em você. E é interessante, né? Você até me desculpa aqui, Thiago, que eu estava dando... Eu vou te desculpar, mas eu vou desculpar pouco só. Na verdade, não vou desculpar, não.
Eu vou chamar o intervalo, depois eu te desculpo. Ok. A gente vai para o intervalo. Eu já te falei isso, que a gente fala assim porque a gente tem liberdade uns com os outros. E daqui a pouco a gente volta, o pastor Charles vai continuar falando, não sai daí. E daqui a pouco eu vou perdoar o pastor Charles e ele vai continuar explicando um pouquinho mais para a gente sobre profecia, tá bom? Fica por aí, código aberto, volta daqui a pouco. Código Aberto está de volta e está de volta em um ar perdoador, porque o pastor Charles foi embora do primeiro bloco pedindo desculpa e agora você está perdoado e pode falar, concluindo a ideia sobre, sobre a profecia, sobre o papel profético. Obrigado, Tiago, pelo seu perdão, cara. Isaac estava comentando ali algumas características do profeta e algumas coisas que a gente tem que ficar alerta mesmo em relação a essa previsão, né, escatológica e tudo mais. Mas eu acho interessante também a maneira como surge o ofício profético na Bíblia, né? Às vezes a gente fala de primeiro profeta na Bíblia, a gente pensa logo em Moisés, né? Porque é assim um ícone profético do Antigo Testamento. Mas na realidade, na Bíblia hebraica, a primeira vez que aparece a expressão profeta, ela aparece ligada a Abraão. Sim. E ela aparece no contexto de Abraão enganando o rei Abimeleque. Então acho interessante a gente falar não só da mensagem que o profeta transmite, mas do instrumento profético que é usado por Deus. É um instrumento humano, falho. Interessante Deus outorgar para Abraão essa dádiva de ser um profeta, mesmo num contexto onde ele dá uma bola fora, onde ele desliza. E Deus o chama, né? O próprio Abimeleque fala, o meu profeta Abraão. Exatamente. E é num contexto onde ele tenta ali maquiar a realidade de que a Sara é a esposa dele, ele fica meio receoso, meio com medo, e aí ele mente, depois ele tem que interceder pelo próprio Abimeleque. Você percebe, né? O mesmo ser que desliza ali, né, Abraão, o mesmo ser que comete um erro, ele também depois serve de intercessor para Abimeleque. Então eu imagino assim que o profeta ele carrega essas duas características, né? Em primeiro lugar, ele é um ser humano como nós, falho, e é usado por Deus. Poder não está na pessoa, mas naquele que está usando essa pessoa, e ele tem a característica de interceder também, de se colocar no lugar. Então o profeta não é só o que transmite a mensagem, não é só o que prevê o futuro, mas sobretudo ele é aquele que se coloca no lugar do outro. Sim. Ele é aquele que intercede pelo outro e que advoga pelo outro. E é bem interessante isso daí que você está falando, né? Porque você tem Daniel, que é um dos profetas mais clássicos do Velho Testamento, e a base hermenêutica para você estudar Apocalipse, né? E tem um momento onde ele vai falar uma mensagem de exortação sobre os pecados do povo, né? E ele fala com Deus, ele fala assim, perdoa os nossos pecados, nós como povo. E ele se coloca... E você lê Daniel, você não encontra pecado em Daniel. Assim, pecado externo, aparente, assim, né? Você vê o cara lá fiel na mesa do rei, fiel ali, fiel lá, os caras lá tudo em pé antes de ser queimado e tal. E aí você vê assim, perdoa os nossos pecados, nós como povo. Então o profeta também ele tem essa característica, ele se coloca como um, entre aspas, intercessor do povo, mas também ele é parte desse povo que precisa ser intercedido. Para a gente avançar aqui na nossa conversa, acho que ficou bem claro para quem está acompanhando a gente o que é a profecia, o papel profético, e que essa profecia não diz respeito apenas ao futuro, mas diz respeito a essa revelação que Deus dá. E quando a gente vai olhando para Pedro ele fala dessa confirmada palavra profética, mas ele fala de si mesmo. É interessante pensar nisso, ele fala de si mesmo, e claro que não é uma referência apenas a ele, mas ele fala em 1 Pedro capítulo 1, quando ele fala do versículo, no verso 16, se você quiser acompanhar, diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, como era, né, natural de povos pagãos da época que inventavam, né, que tinham fábulas, seus mitos e tudo mais. Ele fala que não é a respeito disso, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro, é claro que talvez a expressão é óbvia, né, de significado, mas Pedro ele diz, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. O que significa isso? O que significa Pedro dizer que ele é testemunha ocular não apenas de Jesus, do que Jesus fez, mas da majestade desse Cristo? O que isso significa? Pensar num Pedro como testemunha ocular da majestade. Quem vai falar? Verso seguinte. O verso seguinte. Posso ler o verso seguinte? Pode ler o verso seguinte.
verso Laele, 17. você pode ler o verso seguinte? Não, pode ler você. Posso ler o verso seguinte? Claro. A gente fica roubando o posto da Ana. Ok. O verso seguinte é interessante porque ele conclui, né? Ele fala, porque ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele fala da ocasião, né? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. É uma referência ao Monte da Transfiguração, episódio da Transfiguração, né? Quando Pedro, acompanhado ali de Tiago e João, eles, depois de um expediente atarefado ali junto com Jesus, no transcorrer do dia, Jesus os desafia a viver uma experiência de oração na madrugada, no monte. E, incrivelmente, um monte que não era tão assim bem visto pela sociedade judaica, segundo a tradição cristã, era o Monte Tabor, que ficava um pouco mais distante ali de Jerusalém, e que era tido por muitas comunidades judaicas como um monte pagão, né? E, de repente, Deus escolhe aquele lugar, aquele ambiente, aquela geografia para manifestar sua santidade. Isso para a gente já serve de lição, né? Só abrindo parênteses aqui, né? Só abrindo parênteses, mas... Que o lugar não é santo, né? O que santifica o lugar. Exatamente. Jesus poderia ter escolhido o Monte Sião, poderia ter escolhido o pátio do templo. A ideia, inclusive, da glória de Deus, né? Que é manifestada nesse monte, que tradicionalmente tem se conhecido como Monte Tabor. A ideia é que essa glória ela estava restrita ao ambiente do templo. É a Shekinah, né? A manifestação da glória de Deus, ela tem um lugar. Que lugar é esse? É lá dentro do templo, é lá dentro do santuário, é lá no Santo dos Santos. É ali que está restrita a glória. E de repente vem Jesus espalhando essa glória para todas as geografias, para todos os lugares e para todas as pessoas, inclusive para aqueles que eram socialmente mal vistos. E aí Jesus sobe lá no Monte Tabor e lá ele recebe uma manifestação dessa divindade, né? E a visita ali de Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João acompanham toda aquela cena. Deve ter sido muito impactante para eles. O que me chama a atenção é que nesse episódio, Pedro, Tiago e João tiveram manifestações milagrosas assim de Jesus, né? Então, eles foram testemunhas oculares dessa majestade, mas ali, mesmo com essa manifestação gloriosa, mesmo com essa manifestação milagrosa, eles não estavam entendendo. Ou seja, não é porque Jesus fez milagres que eles entenderam que ele era o mestre. Uhum. Ele, na verdade, teve isso, ok, foi testemunho ocular, mas quando ele não era testemunho ocular, que as coisas fizeram sentido. E hoje, para nós, a mesma coisa. Quando Jesus sai da visão dele... Quando Jesus sai da visão dele... Aí que as coisas começam a fazer sentido. E hoje a gente, às vezes, quer o milagre. Mas não é aquilo que necessariamente faz sentido. É quando o eu sou faz sentido. É quando eu reconheço o eu sou, que aí sim a profecia ou a presença de Deus faz sentido na minha vida, né? Sim. É interessante isso que o Bianca falou, porque mesmo eles tendo visto milagre ali no Monte da Transfiguração, e um dos maiores, né? Manifestação sobrenatural de Jesus, a presença de Moisés e Elias... Mesmo assim, eles depois viveram tudo que a Bíblia registra que eles viveram na Semana da Paixão, né? Eles abandonaram o mestre, eles negaram, no caso de Pedro, né? Que é Pedro e Tiago, né? Que Pedro abandonam Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes, e depois eles voltam para o ofício deles, aí Jesus tem que chamar eles na caminhada ali no caminho de Emaús, e tem que reinterpretar, mostrar para eles, não, mas vocês se frustraram, não sei por quê, porque era tudo isso que tinha que acontecer, eu estava tentando mostrar isso para vocês. Jesus está falando para eles assim, ó, tendo mais confirmada a palavra profética, ó. E começa a voltar tudo a palavra. Com eles. Exato, exatamente. Mas quando a gente pensa num Pedro, dizendo para eles, olha, eu estou falando daquilo que eu vi. O relato de uma testemunha, quando a gente pensa num julgamento, alguma coisa assim, o relato de uma testemunha ocular, um testemunho de alguém que viu, é mais forte do que de alguém que ouviu falar ou alguma coisa assim. Quando a gente pensa nisso, no que Pedro está dizendo, o relato de uma testemunha ocular tem mais poder do que o relato de alguém que não viu? Um relato sobre Cristo, de alguém que viu, é mais poderoso ou mais importante do que o relato de alguém que não viu? A Nayeli fala, Nayeli, porque você não falou ainda, Nayeli. Você levantou o microfone, agora você vai falar. É que me veio na cabeça assim, o relato, separando, o relato da pessoa que viu e o relato da pessoa que viveu, que sentiu. Entendeu? A transformação na pessoa talvez seja mais forte do que o que ela disse que viu. Entende? Sim. E Pedro, ele experimenta os dois, né? Sim. Você não só vê ele falando, olha, eu estive lá, mas vocês também estão ligados como é que eu era, né? E até porque, quando a gente vai pensar, existiam outras tantas testemunhas oculares que não viveram nada disso. Uhum. Né? Um monte de gente que viu, que viveu as mesmas experiências, né? Que passaram pelas mesmas experiências. E
e que não passaram por essa vivência de Pedro. Nós, pensando na gente, nós somos testemunhas oculares? Não. Não? De Não. nada? Não da manifestação de Cristo fisicamente em glória. Mas em manifestação profética... Então, do que a gente é testemunha ocular? A gente é testemunha ocular de alguma coisa, a gente simplesmente é alguém que colhe os testemunhos de outros? Ainda no Monte da Transfiguração, quando Jesus aparece ali, né, enfim, cheio de glória, inclusive aí Moisés e Elias aparecem, e aí a gente vê um Pedro que assim não entendeu nada mesmo, quando fala assim, não, Senhor, vamos ficar aqui no monte, vamos acampar aqui no monte mesmo, vamos dormir aqui, como eu preparo um lugar aqui para Moisés e Elias dormirem e tal. Ele não estava captando ali o esquema, né? E aí Jesus fala assim, não, nosso lugar aqui não é no monte, nosso lugar é lá embaixo. Né? E muitas vezes a gente, como comunidade cristã ou envolvidos com toda essa dinâmica, a gente quer ficar no monte, lá no monte do poder, né? Lá no monte que eu estou ali vendo a manifestação de Jesus pertinho de mim e tal, mas eu não quero compartilhar isso com os outros que estão lá embaixo, com o povo. Né? E lá, inclusive, é o meu lugar. E é lá, no meio do povo, onde Cristo também se manifesta e é onde Ele pede para a gente ir. Ou seja, é lá onde eu estou me revelando. Né? Então, essa questão de testemunho de Jesus, se ele é ocular ou não, ele não é ocular, eu também concordo com o Isaac, eu não estou vendo Jesus aqui fisicamente, mas eu estou vendo Jesus nas pessoas, estou vendo Jesus se manifestando através de vidas. Né? É bem verdade que, assim, é claro que o cristianismo moderno ele é baseado em tradições. Você possui uma tradição, tanto oral quanto social, filosófica, muito forte. Só Sim. Pegando pedaços, que é bom você falar disso, porque a gente geralmente coloca a tradição num bloco de coisas ruins. Sim. Geralmente a gente categoriza. Tradição é algo ruim. E a gente fala do tradicional como sendo algo que é contrário à Bíblia. Mas a gente tem a tradição, a gente tem uma herança. É uma coisa ruim. Tem uma frase que ela é excelente, é de um cara chamado Pelican. Ele diz o seguinte, tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É muito bom. Então é legal fazer essa distinção, porque tradicionalismo é essa coisa de que não, o cara está vivo ali, mas ele é uma experiência que está morta, mas que ele precisa carregar aquele defunto nas costas dele, por quê? Porque a vida inteira se acreditou assim, isso é tradicionalismo. A gente sempre coloca um ismo assim no negativo, né? Da mesma forma como religião e religiosidade, né, que a gente tenta fazer essas distinções. Mas a tradição ela é importante, porque ela é o legado. A gente já comentou isso lá no episódio sobre sofrimento, né? A tradição ela é o legado de tantos mártires que morreram pelo Evangelho e para poder levar o nome de Cristo, né? Então, tá, beleza, você tem lá Pedro que jura que viu Cristo em glória, sendo glorificado pelo Pai. E junto com ele mais 2. Aí ele começa a falar disso. Aí os caras falam, tá, beleza, Pedro, você diz que viu, né? E aí tem até essa lógica filosófica dentro do conceito de arqueologia e tal, para você fazer essa defesa de Cristo, de que, assim, você imagina 12 homens dizendo que acreditam numa coisa. E eles falam, não é fábula, gente, é verdade. E aí, mas você diz que mas como é que a gente vai ter certeza? E esses caras, eles dão a vida para garantir que isso é verdade. E aí, se você for prestar atenção no que é o nosso conceito humano de autopreservação, você dá um pé e um braço para sobreviver. E aí você vai abrir mão da sua vida, vai morrer para sustentar uma mentira, uma historinha que você contou. E aí você tem 12 homens ali, especialmente esses 3 que vivenciaram ali, que vão, 2 deles pelo menos, ser a base da igreja, eles estão dispostos a sofrer qualquer coisa para provar que isso é verdade. E esse testemunho do Cristo, ele vai passando nessa tradição para os próximos e para os próximos, e essa tradição vai sendo criada de gente que vai ser morta à torta e à direita, por quê? Para sustentar uma verdade. E isso chega em nós através dessa tradição. E aí, é claro, na vivência dessa tradição, confirmando pela palavra profética, confirmando pelas profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir, a gente vai confirmando essa ideia dessa esperança. E claro, quando você começa a estudar arqueologicamente, filosoficamente, você vai voltando, você vai vendo a confirmação dessa tradição. Né? Ela não é simplesmente uma fábula inventada. E como tanto a Bianca como a Nayeli falaram, toda essa experiência, esse relacionamento com esse Deus que não conseguimos ver, mas que se manifesta, ele vai provocando essas transformações. Transformações que nos colocam justamente esse sentimento de abrir mão da sua própria autopreservação, que é o negócio mais precioso que você tem,
por causa desse evangelho. E aí você vai notando o quanto ele é real e quanto ele é genuíno. Vocês falaram de tradições que não é uma coisa ruim, não é mesmo. Agora, o Isaac citou uma questão. As tradições que estão embasadas na verdade. Porque na palavra. Na palavra, porque de tradição vai passando. Chega um momento que aí às vezes dá uma distorcida, aí começa a ter umas crenças que vão limitando a gente, que vão distanciando a gente da palavra. A gente precisa ficar atento a isso também, né? Então toda a tradição, ela assim, toda a tradição não, a tradição ela pode ser uma coisa boa, mas essa tradição ela precisa estar vinculada à palavra, né? O que, antes de falar de algo que me chama a atenção aqui, me ocorreu outra coisa agora, que é... Tem coisas, o que está ao alcance dos nossos olhos, que a gente testemunha, apesar de Jesus, fisicamente, você mencionou a respeito de Jesus nas pessoas e tal, acho que eu vou perguntar para você, Nayeli. A Nayeli sofre quando a gente vai perguntar para ela. Ela ama quando você faz isso. É, né? É. Que bom, é bom saber, porque devemos fazer isso mais vezes. Nayeli, o que você acha que tem ao alcance dos nossos olhos, que a gente testemunha hoje de forma ocular, que nos dá essa confirmação de Cristo, que nos dá essa confirmação da experiência de Cristo, da experiência apostólica? O que a gente vê, o que a gente tem diante dos nossos olhos que ajuda a gente a embasar a nossa fé, a nossa experiência com Deus? Para mim, pessoalmente, o que é mais marcante é a vida de alguém mesmo. Por exemplo, a história que o Isaac contou em episódios anteriores, falando da pessoa que ajudou ele no momento do acidente. Alguns outros momentos que a gente trocou experiências em que a Bianca veio de casa contando alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que aconteceu comigo e uma outra pessoa. Eu acho que nada para mim soa tão forte como uma vida em que nessa vida eu vejo a manifestação de Cristo. Para mim isso é muito forte. É o testemunho da vida, né? Da gente, que é o que está ao nosso alcance de perceber, né? Perceber na vivência das pessoas. Você ia falar alguma coisa? Não, é exatamente isso, porque existe uma condição muito natural do ser humano, que é esse lance da autopreservação. E existe uma lógica pela qual a gente vive, entendeu? É sempre evitar a dor, é sempre buscar o que é melhor pra gente. E quando você enxerga uma pessoa indo totalmente contra isso, isso não é natural. Porque o nosso natural é ser por nós. Quando você vê alguém que não é por si, é pelo outro, isso é sobrenatural. Isso só pode ter fonte no Evangelho. E a gente vê aí o eco de Cristo, né? De um Cristo que agiu contrariando essa lógica. Mas o que eu queria chamar a atenção é que Pedro fala, né? Nós somos testemunhas oculares. E ele viu a transfiguração, ele viu Moisés, ele viu Elias. Mas o que ele chama a atenção das pessoas que o estão ouvindo não é necessariamente o que ele viu. Ele fala, eu sou testemunha ocular. Mas o que me chamou a atenção foi o que eu ouvi. Não é interessante? Ele fala, olha, eu estava lá, e a gente sabe que ele viu Moisés, que ele viu Elias, que ele viu Jesus com o rosto transfigurado, mas ele fala, e ouvi a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. A voz do próprio Deus. A voz do próprio Deus é mais marcante do que ver Moisés e Elias. Isso é interessante porque quando a gente vai para o Evangelho de João, João fala isso, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque eles creram ouvindo, e depois Paulo vai falar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vive num tempo muito visual, né? Nós somos muito visuais, né? E aí isso parece que contraria um pouquinho essa nossa tendência de querer ver as coisas, né? E havia até, né? Eu me recordo aqui de algumas aulas que a gente teve no seminário, né? De Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele foi escrito como o último livro da Bíblia, né? João já está idoso, ele volta da ilha de Pátimos, provavelmente ele vai lá para a cidade de Éfeso e ali ele decide registrar as suas impressões, né, a sua biografia de Jesus. Ele é um evangelho assim carregado de afeto, de saudade, de lembrança, e ele escreve para uma audiência, que é a igreja cristã primitiva, que estava perdendo as suas testemunhas oculares. A maioria dos apóstolos já tinham sido martirizados, João, ele já estava com a idade avançada, sabia que ele estava para morrer, aqueles que andaram com Jesus, que presenciaram Jesus também já estavam nesse limiar da vida, e agora João ele vai trazer à tona esse Jesus que valoriza não só o contato físico, a presença física, mas que valoriza a voz e a palavra. Talvez seja até por isso que nos sinais, né, João prefere chamar de sinais e não de milagres, os eventos miraculosos de Jesus no seu evangelho. Nos sinais que Jesus realiza no Evangelho de João, a grande maioria deles são realizados pelo poder da palavra, né? A grande maioria é realizado pelo poder da palavra.
Então, é para mostrar para um público que está preocupado, mas a gente não vai ter mais contato, mas quem andou com ele está morrendo, mas o que vai ser da gente? A gente não tem mais a presença física. Não, peraí, o poder de Jesus não está só na sua presença física, está na sua palavra, está na sua voz. Você pode confiar nessa voz que foi revelada, que foi transmitida pela palavra. Nós somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas auditivas também, né? Auriculares. E a gente tem a bênção de saber que o testemunho é verdadeiro, é real. A gente vê a confirmação em Cristo e vê um Cristo confirmado na experiência da gente. A gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco desse nosso encontro, que está sendo a respeito de tantos assuntos, mas ainda a gente tem que passar por um bem especial, que é a respeito da importância das Escrituras na vida da gente. A gente volta daqui a pouquinho com a música do Jefferson Pilar também. Fica por aí, Código Aberto já volta. Código Aberto está de volta para o terceiro e último bloco desse nosso 10º encontro. Já foram 10 encontros. Nós não estamos nos cansando uns dos outros, mas nossa amizade está sendo revigorada a cada semana. Bonito, né? Ou não? Revigorada e testada. E testada ao mesmo tempo. E a cada teste que a gente passa, nos sentimos mais animados para continuar juntos. E temos ainda mais algumas semanas, alguns encontros dessa nossa temporada falando sobre a primeira e a segunda epístola de Pedro. A gente terminou falando, o último bloco, falando um pouquinho sobre essa coisa de ouvir, né? Que a despeito da gente não conseguir ver aquilo que a gente não viu Jesus fazendo, mas ainda assim a gente pode crer por aquilo que ele disse. E o Jefferson que vai cantar, ele ia mencionar um verso, e eu acho bacana você mencionar isso, porque é bacana esse final do Evangelho de João, né? Então, eu estava falando aí sobre essa questão de testemunhas oculares e que João já estava no final da vida, né? E estava escrevendo aquele livro para um propósito, para que as pessoas pudessem ver o Cristo por meio da palavra e tudo mais. No final do livro de João, né, no capítulo 20, versículo 30, ele diz assim, olha, Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. No entanto, esses daqui eu escrevi para que vocês creiam em seu nome e crendo tenham vida, né, por meio do nome do Cristo. Então, é isso aí que ele falou. Ele deixou a palavra para que as pessoas pudessem ver o Cristo por meio da palavra, né, ter a sua experiência também. E a gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre a suficiência da palavra, mas antes disso, a gente vai ouvir a música. Qual que é a música? Cara, eu vou cantar uma música nova. Uma música chamada Fantasia. Geralmente, eu componho das minhas próprias experiências, né? E eu já tentei buscar plenitude em rótulos, nas minhas máscaras. E a minha mera religiosidade me fez usar máscara para ser aceito, porque eu pensava que só seria aceito por isso, com aquelas máscaras. Mas eu sei que Jesus não franze a testa para mim, e eu posso me apresentar, dizer para ele que eu sou de verdade. Afinal, ele já sabe, e mesmo sabendo que eu sou, me ama a despeito disso. Legal. Essa música é uma oração minha. O Chapolin está lembrando aqui que é a segunda vez que vai lançar uma música no Código Aberto. O Chapa gosta, ele gosta. Ele curte, né? Então tá bom. Ele gosta. Que Deus te use mais uma vez, Jefferson. Amém. Espero que seja útil aí para a peregrinação de vocês também. Amém. Personagens eu criei, várias fantasias já usei, só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Muita maquiagem já usei,
E o que sou agora, já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar. Tirar a poeira. E as fantasias daqui de mim. Muita maquiagem já usei. Minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, oh, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, oh, me ajeitar. Vem agora, não demora. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, oh, me ajeitar. Tirar a poeira. E as fantasias de mim. Legal, Jefferson. Eu acho que essa música me fez lembrar muito do tema da semana passada, né? Que a gente falou sobre autenticidade. A gente tem falado, é a caminhada
pouco que eu e o Jefferson a gente consegue se encontrar e conversar, e acho que daquilo que a gente vê um do outro também, eu acho que a nossa caminhada é muito disso, né? Uma caminhada por ser autêntico nele, né? Uma caminhada por dar cada vez mais espaço para ele entrar nos quartos bagunçados da gente e tentar arrumar. E uma das maneiras pelas quais ele entra, sem dúvida nenhuma, é através da palavra. E acho que sem se encontrar com a palavra, a gente não consegue nunca se organizar. A gente não tem muito tempo, mas eu queria pensar junto com vocês, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, são versos bem conhecidos. A gente passou aqui por alguns assuntos, o Isaac mencionou a respeito do ditado, né, da inspiração, de como foi esse processo, e talvez ficar alguma coisa faltando para você, não, quero entender um pouquinho mais. A segunda lição, o nosso segundo encontro da temporada passada, que foi sobre o Espírito Santo, foi só sobre essa tarefa do Espírito Santo de inspirar. E talvez você consiga voltar para lá, procura aí no YouTube, e você vai para essa lição, a segunda lição da outra temporada pode te ajudar nisso. A gente pode conversar um pouquinho também mais sobre isso no Contra a Cultura, né? No Contra a Cultura a gente expande também um pouquinho essa questão da inspiração. Mas aqui a gente vai, pela falta do tempo, a gente vai passar esses dois versos, que é 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Verso 20 e 21, pastor Charles, o que Pedro está comunicando? O que Pedro está afirmando aqui nesses dois versos? Esses versos, né, que a gente acabou de ler, que você acabou de ler para a gente, Tiago, eles parecem que são uma janela assim, que Pedro está abrindo, né? Porque ele fala no verso anterior sobre a palavra profética que está sendo confirmada, e eles foram testemunhas dessa palavra confirmada, e aí ele diz, sabendo primeiramente, em outras palavras, né, isso foi confirmado profeticamente, nós estávamos lá, nós percebemos essa confirmação, mas a gente tem que lembrar antes que essa palavra profética, ela não surge do nada, ela não surge do vácuo, do acaso. Essa palavra profética, ela tem uma origem, ela veio de Deus, e ela veio de Deus e ela só pode ser assimilada através também de uma obra de Deus. E eu acho interessante essa expressão que é usada aqui, né? Duas expressões que são usadas, uma no verso 20, outra no verso 21. A primeira está no verso 20, que diz assim, particular elucidação, né? Alguns comentaristas do Novo Testamento, eles vão traduzir essa palavra com a ideia de intenção, impulso, ímpeto, ou seja, a origem dessa palavra profética não veio de um impulso humano, não foi uma vontade humana, não foi uma coisa que o profeta disse, eu acho isso, ou isso vem do meu coração, eu estou sentindo isso, não. Foi uma obra do Espírito Santo através do profeta, a gente já falou muito, né, que o profeta Sim. é boca de Deus, é instrumento de Deus. E depois no verso 21, uma outra palavra, uma curiosidade aqui, né, linguística, é a palavra movidos. Essa ideia de movidos, ela é retirada, no original grego, ela é retirada do contexto náutico. Inclusive, ela só é usada depois no livro de Atos, esse mesmo verbo é usado no livro de Atos para falar das velas que são colocadas no navio e que são movidas pelo vento. Em outras palavras, esses profetas, eles foram movidos, eles foram soprados, eles usaram desse sopro do Espírito, e esse sopro do Espírito que chegou a eles, no coração deles, direcionou eles nessa tarefa, que é a tarefa de transmitir a mensagem de Deus. Então, eu acho que o que a gente deveria frisar aqui é que a origem da palavra profética, ela está em Deus, e a única maneira da gente entendê-la ou da gente assimilá-la é se nós estivermos em conexão com Deus, e se a gente, nesse processo de estudar a palavra, a gente buscar em primeiro lugar a orientação do mesmo Espírito que soprou lá atrás e que sopra ainda hoje o nosso coração. O Espírito que dá a palavra Exato. É o Espírito que ajuda a gente a compreender a palavra. Pode falar, Bia. Esse estudo nosso da palavra, inclusive, tem uma questão que a gente trata a Bíblia como se fosse um livro mesmo, assim, né? Então, às vezes, a gente já tem até uma questão de não colocar nada em cima da Bíblia e tal, um respeito por essa palavra, por esse livro, que sim, é legal, mas a gente não tem, às vezes, noção do que é essa palavra na minha vida. Porque, assim, a Bíblia, isso aqui que eu estou segurando no meu colo, costumo dizer isso bastante porque me impacta muito. Isso aqui é apenas um livro. Agora, isso aqui me impacta quando eu abro com a mente e o coração aberto para que o Espírito, através deste livro, impacte a minha vida. Se não houver isso aqui é mais um livro como qualquer outro. Então, o Espírito
aquele que soprou nos profetas, ele também sopra em mim, através, né, agiu através dos profetas, também age através de mim quando eu abro este livro. Agora, se eu tiro Cristo deste livro, esse aqui é um livro como qualquer outro. Né? Jesus, ele ainda vai contar uma história que eu acho muito interessante, que a gente também às vezes aplica do jeito errado, né? Que é a história dos dois construtores de casa. Um que constrói sua casa na areia e o outro que constrói sua casa na rocha. Aí, geralmente, nossa aplicação é assim: quem constrói a casa na rocha é o quê? É o cristão. Quem constrói a casa na areia é o quê? É o mundano. Só que Jesus, ele usa as palavras assim, ó: aquele que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve minhas palavras e as pratica. O que constrói sua casa na areia é o que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ambos ouvem. Ambos ouvem, ambos são, digamos assim, né, na nossa linguagem hoje, ambos são cristãos, ambos são religiosos, ambos leem a Bíblia, ambos vão na igreja, ambos oram, ambos cantam, um pratica, outro não. E aí Pedro, ele vai dizer o seguinte aqui no final do verso 19: temos mais confirmado a palavra profética tal, e fazeis muito bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, você precisa colocar isso em prática, porque isso vai, o quê? Te tirar das trevas para sua maravilhosa luz, e você vai crescendo em santidade, iluminando cada vez mais, até que a estrela da alva, ou seja, até que Cristo se manifeste plenamente na sua vida. Sobre essa questão da palavra, e a gente tem falado disso, a Nayeli, acho que de vez em quando você tem falado sobre isso, da experiência que você tem vivido com a palavra também, né? Nesse trânsito num trânsito que você tem vivido e numa experiência que tem tido com a Bíblia. Como é que... Essas duas coisas que o Isaac e a Bianca falaram, para mim também tem muito a ver com a motivação. Então, olhando para mim, eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor, sabe, é o comum, sempre foi. Meu pai sempre falou para mim: você tem que ler sua Bíblia, você tem que fazer seu ano bíblico. E ao longo da vida, passando o tempo, eu fui lendo. Às vezes, sem estar nem um pouco afim, e em alguns momentos com uma outra motivação. Eu vou ler porque eu quero ser santa. Eu vou ler porque eu quero chegar num patamar melhor. E quantas vezes eu lia minha Bíblia e lia vários livros e eu me achava incapaz de me comunicar com qualquer outra pessoa que não estivesse vivendo de acordo com o meu procedimento santo. Então, foi um momento de isolamento. E eu percebo que isso mudou muito. E a minha vida, assim, de transformação com Deus através da palavra, ela é muito recente. E isso é muito emocionante para mim. Eu fiquei emocionada já desde o momento em que o Jefferson estava cantando. Porque quando eu vou para a Bíblia com outra motivação, com a motivação de transformação, de pedir a Deus que realmente coloque alguma coisa para mim, que Ele faça, que não tem o que eu fazer. Isso faz muita diferença. Então, duas coisas que eu queria deixar. A primeira é que é essencial que a gente vá sozinho, eu e a palavra. É primordial. E depois que isso aumentou de uma forma incrível, com as oportunidades que Deus me deu, com Contracultura. Quem não sabe, eu sento do lado do Isaac no trabalho, a gente tem várias conversas. Às vezes, numa leitura, eu acho que entendi aquilo. Quando eu pergunto para o Isaac, ele me ensina tantas coisas novas. Então, as duas coisas, elas andam juntas e acrescentam muito para a vida da gente. Código Aberto, a gente termina por aqui com essa mensagem da Nayeli, esse convite de alguém que está tentando viver isso, e a gente aqui está tentando viver isso também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que sua vida seja centrada na suficiência da palavra e das Escrituras. Que Deus te abençoe, a gente volta na semana que vem com o Código Aberto.